Meus queridos e minhas queridas, então mais uma semana para aprofundarmos o nosso estágio supervisionado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, estamos todos caminhando muito bem, não é? Com os nossos estágios encaminhados. E hoje, então, nós vamos trazer para vocês uma dica de reflexão sobre o estágio que vocês estão fazendo, não é? E esta reflexão vai constar do relatório de vocês. Então, no dia de hoje, no final, não é, da nossa aula, vocês terão um estudo dirigido, um roteirozinho para vocês refletirem sobre o assunto que nós vamos tratar em cima do tema que vocês estão estagiando. Então, o tema que nós vamos tratar é justamente o que nós colocamos na semana passada, não é? Sobre as diretrizes da CNBB, não é? E as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, até 2023, a CNBB propõe, não é, para toda a Igreja, ou traça como diretriz, o seguinte objetivo na ação evangelizadora. Evangelizar no Brasil, só lembrando, né? Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, nós vamos hoje procurar destrinchar um pouquinho este objetivo geral, né? Um objetivo muito amplo, né? Para a Igreja no Brasil, nesses próximos anos até 2023. Nós vamos seguir a reflexão do Padre Manuel de Oliveira Filho. Ele é membro da comissão que elaborou este texto, né? Qual é o texto? O texto das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2019 a 2023. Então, nós vamos refletir, mas é bom também que durante o estágio seja um dos documentos de reflexão de vocês. Ah, mas não tem nada a ver com a pastoral da juventude que eu estou fazendo estágio. Tem, porque todas as pastorais estão seguindo essas diretrizes que a CNBB estabeleceu para a Igreja no Brasil. Não é? Então, essas novas diretrizes de 2019 e 2023, elas foram aprovadas pelos participantes da Assembleia Geral em Aparecida, em maio deste ano. Olha só, em maio de 2020. Então, os elaboradores desse documento
levaram para a Assembleia de Aparecida, não é? Que os bispos estiveram em Aparecida agora em maio, e esse documento foi exaustivamente estudado pelos bispos e foi aprovado agora. Então, um documento bem recente que nós precisamos agora conhecer bem para poder seguir as orientações dos nossos bispos, não é? Então, este padre, o padre Manuel de Oliveira Filho, ele participou da comissão que elaborou o documento da CNBB. E ele fala o seguinte, que o centro dessas novas diretrizes para a Igreja no Brasil é, mais uma vez, um novo chamado de retorno às fontes, para olhar a experiência das comunidades primitivas e, inspirados nelas, formar no hoje da nossa história do Brasil, na nossa realidade cada vez mais urbana, formar comunidades eclesiais missionárias. Então, esse vai ser o tema daqui para frente até 2023. Como que a igreja pode formar comunidades eclesiais missionárias que saiam para atender a nossa população que está cada vez mais migrando para os grandes centros urbanos. Então, o Padre Manuel fala isso, né? Ele que ajudou a organizar esse documento, diz que a preocupação da igreja agora, nos próximos anos, é esta. E a partir de quem? A partir da opção preferencial pelos pobres. Então, como nos organizar em comunidades eclesiais? Não é? Ele dá, então, algumas orientações. Então, são palavras do Padre Manuel. Vamos ver o que ele nos diz. Que essas comunidades eclesiais missionárias tenham um jeito de casa, de acolhida, e não de uma coisa estática, de paredes fechadas, não é? Ou de estrutura física. Ele não fala isso, ele fala no sentido do acolhimento que nós sentimos na nossa casa, não é? Quando nós vamos para a nossa casa, quando nós estamos em casa, nós nos sentimos melhor lugar para estar, não é? Porque nos sentimos acolhidos. Então, é este sentimento que os bispos pretendem, não é? E que dão como diretriz para a igreja nos próximos anos. Que quem se aproximar da igreja, ou a igreja em missão, a igreja missionária for atrás das pessoas, ou à frente das pessoas, ou no meio, como fala o Papa Francisco, não é? Ser igreja missionária, às vezes você está à frente, às vezes está no meio e às vezes está atrás da sua comunidade, não é? Então, que estas comunidades, que estas iniciativas das pastorais, dos movimentos, sejam iniciativas de acolhida. Então, nós vamos ver, não é? Comparando com todas as orientações do Papa Francisco, que os nossos bispos seguem, não é? E propõem também para o Brasil essas orientações do Papa Francisco de uma igreja em saída missionária. Então, é esse sentido de propor, não é? O sentido das comunidades eclesiais, que essas comunidades sejam um local de acolhida, onde o povo se sinta acolhido, como se ele estivesse em casa. Então, por isso que os bispos tomam, não é, a imagem de casa, de comunidade como uma casa, não é? É uma casa que acolhe, que é espaço de ternura e misericórdia. Olha só que maravilha que é a nossa igreja, né? Um espaço de ternura e de misericórdia. Então, por que nós estamos vendo estas diretrizes?
justamente para fazer uma análise do meu estágio, não é? Do nosso estágio. Será que o estágio que eu estou fazendo é um espaço de acolhida, de misericórdia? Como? Como que ele demonstra isso? Não é? Como que a minha instituição, que eu estou analisando, ou a minha pastoral, demonstra ser um espaço de acolhida e que atende às diretrizes dos bispos para a Igreja no Brasil. Esse é o estudo dirigido dessa semana, então já estou antecipando para vocês já irem refletindo, né? Os 4 pilares, então o Padre Manuel fala o seguinte, que essa casa, essa comunidade de acolhida, ela está fundada sobre 4 pilares. É como se o engenheiro fosse construir uma casa e que, então, a estrutura que está lá embaixo da terra fossem 4 pilares. Quais são esses 4 pilares desta casa missionária, desta casa de acolhida? Primeiro deles, o Padre Manuel fala o seguinte, o primeiro pilar é a palavra de Deus. Então, toda a nossa ação é baseada na palavra de Deus, né? E com vistas à iniciação da vida cristã. Então, este é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do pão. Então, primeiro pilar, palavra de Deus. Segundo pilar, o pão. O que é o pão? É aquele alimento que nos sustenta, não é? Então, a casa é sustentada por este pão. E qual é o pão que sustenta esta casa, que é a comunidade eclesial? É a liturgia e a espiritualidade. Não adianta fazermos muita ação se não estivermos baseados, primeiro na palavra de Deus, segundo na liturgia e na espiritualidade. Será que o meu estágio dá condições de se fundamentar, ou se fundamenta, não é, na liturgia e na espiritualidade? Como é que está a liturgia e a espiritualidade em nível de preocupação da instituição que eu estou analisando? Ou do movimento, às vezes um movimento que é muito movimentado, né? Ele está fundamentado na palavra de Deus e na espiritualidade e na liturgia, principalmente a Eucaristia. Terceiro, temos esses 2 pilares, né? Palavra de Deus, espiritualidade e liturgia. Terceiro, sair em ação, agir pela caridade. Então, o terceiro pilar é a caridade. Como está o meu estágio em relação à caridade? A caridade é a casa sustentada sobre o acolhimento fraterno e o cuidado com as pessoas, em especial com os mais frágeis, os excluídos e os invisíveis, aquele que ninguém olha, não é? Aquele que a gente se acostuma, que está lá fora, mas está lá, não entra mesmo, não é? Então, como é que a caridade está acolhendo esses mais excluídos, estes mais necessitados de um apoio, de um acolhimento, né? Então, é nesse sentido a prática da caridade, o acolhimento fraterno e o cuidado com as pessoas. Não basta acolher, tem que cuidar. Olha só o desafio, né? E o quarto pilar? Então, primeiro, palavra de Deus. Segundo, o pão, o sustento, não é? Da espiritualidade e na liturgia. Terceiro pilar, a caridade, a ação, não é? Que se traduz em acolhida e cuidado. E o quarto, então, é a missão. Por
porque é impossível fazer uma experiência profunda com Deus nesta comunidade que acolhe, que é uma casa fraterna, de fraternidade, de amor, de misericórdia. É impossível fazer uma experiência de Deus que não leve a vida missionária. Então, aquele que sente, como fala o Papa Francisco, aquele que sente a alegria do Evangelho, ele transborda essa alegria, não é? Então, a igreja missionária é aquela que transborda a alegria da experiência que faz, a partir do momento da experiência de Cristo. Eu me encontrei com Cristo, Cristo não fica só comigo, não é? Então, esta área do estágio que eu estou analisando dá oportunidade deste transbordar da alegria de Cristo, desta igreja que sai em missão e que leva outros também a saírem em missão. Então, os bispos falam o seguinte, que a nossa realidade, que é cada vez mais urbana, cada vez ela transparece luzes e sombras. Então, é uma realidade de contrários. Existem coisas muito boas, mas para uma parte da população, não é? Outra parte fica excluída dessas coisas tão boas que tem na nossa sociedade urbana. Então, os bispos pedem para nós nos atentarmos a essa realidade, não é? Muito bem, então, nesta realidade, o que os bispos falam? A igreja é convidada a ser presença, a se mostrar presença. E como? Como casa de acolhida e de cuidado. Então, as diretrizes, segundo o padre Manuel, apontam para um rumo muito bonito, não é? Porque partem de uma perspectiva do encontro com Deus e com os irmãos e numa dinâmica de acolhida, de portas abertas. O Papa Francisco até fala, não é? Eu gostaria de ver as igrejas no mundo todo com as portas abertas. Hoje em dia, não é? Na nossa realidade de pandemia, muitas vezes as portas ficaram fechadas, mas por uma necessidade passageira, não é? Graças a Deus as portas estão voltando a ficar abertas das igrejas, não é? E é assim, nessa perspectiva, que a igreja no Brasil se encaminha. Mas também, não só nas igrejas, diz o padre Manuel, né? Portas abertas, indo ao encontro de espera, acolhida, ativa para formar comunidades, para acolher e para o engajamento. Não é? Então, não somente acolher, mas cuidar. O cuidar implica formar comunidade, formar liga, não é? O que é uma liga depois? Não desgruda mais. Então, esse é o objetivo. Então, as igrejas e comunidades são convidadas, segundo o que propõem essas diretrizes, a serem luz no meio do mundo e que resplandeça a luz de Cristo, não é? As comunidades podem estar em qualquer lugar. Então, olha só onde que a CNBB nos chama a estar. Nos nossos condomínios, nas nossas praças, no nosso trabalho, mas também nas paróquias, nos colégios católicos, nas universidades, nas obras sociais, enfim, em todo lugar onde o cristão estiver. Conforme o padre Manuel, as novas diretrizes apontam para rumos e horizontes muito bonitos de avanço, de comprometimento apostólico e de comprometimento
profético transformador. Então, olha só, né? A análise que o Padre Manuel faz, que é uma diretriz que aponta assim, para um caminho muito bonito para a igreja, um caminho de acolhimento e de transformação, não só acolher, mas o cuidar exige também a transformação de vida, né? Será que os nossos estágios são sendo espaços transformadores, não é? Será que o meu estágio é casa que acolhe e que leva a luz de Cristo? Ele dá essa oportunidade, não é? O local onde eu estou estagiando dá oportunidade para ser uma casa de acolhida e de transformação pela luz de Cristo, transformação da vida, transformação da vida. Como? Né? Então, ele fala o seguinte, o Padre Manuel, que esta profecia não é somente denunciar o que não está de acordo, aí é que nós vamos pensar no nosso estágio, não é? Não é só falar, não está bom, não, precisa ser melhor, mas como ser melhor? É anunciar um jeito novo de ser e de viver, não é? A partir do momento que se identifica o que pode ser melhor, então, ver formas de ser melhor. Esse é o objetivo da profecia. E, como em tudo na nossa vida, né? Sermos profetas significa isso, de toda a missão do batizado. Profeta, sacerdote e rei. Como profeta, qual é a missão do batizado? Não só denunciar, né? Também ver as injustiças, ver o que está contra os ensinamentos de Jesus e propor uma via nova, uma via de ação. Não se desvinculam essas duas ações, né? Os rumos são os mais bonitos, diz o Padre Manuel. Basta a gente entrar nessa história, basta a gente caminhar com o povo. Então, não sou eu de cá, do lado da mesa, e o povo lá do lado de lá. Não, eu tenho que sair daqui da minha mesa e estar caminhando junto com o povo. Essa é a proposta das diretrizes para a igreja no Brasil. Segundo o Padre Manuel, o plano, não é? Esse plano de ação para as novas diretrizes pode ser feito por todas as instâncias da igreja. Então, todas as áreas que nós estamos estagiando podem ter essa visão de futuro até o ano 2023. Né? Se a gente acreditar, então ele fala isso, que o importante é acreditar, porque se acreditar nessas diretrizes, nós vamos encontrar um caminho. Então, aí é que está, né, o nosso desafio para essa semana. Dentre tudo que eu estou vendo, que eu estou estudando no meu estágio, analisar, será que o meu estágio é uma casa de acolhida ou tem possibilidades de ser, né? Uma casa de acolhida, uma casa que se baseie na palavra de Deus, uma casa que se baseie no pão, né, do alimento espiritual, uma casa que se baseia na caridade, da ação fraterna, da acolhida e do cuidado transformador, e uma casa que, em consequência, é missionária. Né? A partir do momento que eu faço a experiência, eu transbordo essa experiência para os outros e levo outros também a transbordar a experiência. Então, é um ciclo, não é, que vai caminhando. Então, no estudo dirigido que está lançado para vocês, é refletirem um pouquinho sobre o seguinte: para que eu estou fazendo estágio nessa área que eu escolhi? Né? O estágio está sendo oportunidade para que eu caminhe mais com a igreja no Brasil, em Brasília. Então, vamos refletir a partir de mim, né? A partir do nosso
posicionamento como cristãos, né? E como futuros filósofos e como futuros teólogos. E depois, então, de pensar, não é, na sua parte pessoal, no que o estágio está me ajudando para ser um melhor cristão e agir de acordo com as diretrizes da Igreja no Brasil, fazer um breve comentário, né, sobre esses conteúdos abordados na aula e o que você achou interessante. Então, bons trabalhos para esta semana e aguardo, né, as observações de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.